Olá, eu sou a Bia Cobal e esse é o programa Juntos Nessa. Como para você seria a vida ideal dentro de uma metrópole? Já imaginou poder ir para o seu trabalho sem pegar um trânsito? Já imaginou poder fazer tudo pertinho de casa, todas as conveniências, comércios, consumir produtos locais, numa caminhada rápida e segura? Isso te parece um sonho? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse programa. Vamos falar sobre cidades inteligentes. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou Diego Conte, que é professor da pós-graduação em cidades inteligentes. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Começando por esse exemplo, né? Tá. Essa cidade, essa metrópole ideal. Você acha que a gente está distante disso ou a gente está mais perto do que a gente imagina? Olha, acho que existem exemplos mundo afora onde a realidade já é mais próxima. Acho que um grande exemplo é a cidade de Copenhague, na Dinamarca. Ela tem um planejamento que já tem uma visão mais sistêmica de como é que se funciona para proporcionar qualidade de vida para o cidadão. E do outro lado a gente tem metrópoles, aí falando de megacidades como São Paulo, que o assunto ele é mais complexo. Existem outras grandes cidades na China que avançam já na área de tecnologia, sustentabilidade. Contudo, são iniciativas que elas são setoriais e não necessariamente iniciativas que são sistêmicas. Então a gente tem hoje uma série de exemplos de cidades, por exemplo, que são boas em mobilidade, mas são ruins em outro indicador. Você tem cidades que são muito boas em gestão de água, mas não tem segurança. Então, para a gente dizer que uma cidade ela é sustentável ou inteligente de fato, o equilíbrio entre os indicadores é algo essencial. Então, eu percebo que a gente está em uma fase ainda muito de discussão. Em 2016 aconteceu um grande evento, que foi a Habitat 3 no Equador, e ela trouxe essa discussão de qual é a nova agenda urbana para os próximos anos. Certo. Então, nessa construção da nova agenda urbana, tem alguns drivers, por exemplo, a questão ambiental, o desenvolvimento social é um dos principais. Dentro de desenvolvimento social, a redução da pobreza e a igualdade da mulher são dois grandes temas. E também aí a questão do desenvolvimento econômico sustentável. Então, quando a gente tem um equilíbrio e as três dimensões da sustentabilidade elas são indissociáveis para a gente falar do futuro das cidades, é importante que o gestor público ele tenha uma visão mais integrada para poder tomar decisão e levar as cidades para esse caminho de desenvolvimento. E você tocou num ponto importante que eu acabei não falando no início do programa, né? Tá. Cidades inteligentes é um assunto tão importante que está na agenda da ONU, né, no plano para realmente melhorar o mundo até 2030, né? Então, por isso que a gente está falando sobre esse assunto. E eu queria entender se já existem e quais são as tecnologias que estão sendo usadas dentro desse novo contexto, né, pensando nessas cidades inteligentes. Olha, existem uma série de tecnologias. A gente vai ter de tecnologias simples, como instalar um sensor, por exemplo, em um poste de luz. Então a gente tem lá o braço de luz. Esse poste ele pode ser um poste inteligente. Por exemplo, ele pode me dar informação meteorológica. Eu posso ter um sensor para poder ter previsibilidade de tempo, clima e assim por diante. Assim como ele também me pode dar condições atmosféricas da qualidade do ar. Então seria uma solução simples. Como eu posso ter coisas mais complexas que vão ajudar a organizar o trânsito, a gestão do trânsito, do fluxo de tráfego na cidade. E também, por exemplo, como no Japão, que eles têm em Tóquio uma rede super inteligente de gestão de água, onde um vazamento ele é detectado imediatamente quando acontece, e a taxa de perda de água tratada hoje em Tóquio não chega a 1%, enquanto a média nas cidades brasileiras é de 25%. Então, a cidade inteligente e a utilização de tecnologias para isso podem otimizar os sistemas de rede, principalmente água, energia, trânsito, que seria a área de mobilidade, e com isso gerar mais qualidade de vida para o cidadão. Contudo, é importante frisar uma coisa, a tecnologia em si, ela não resolve os problemas. Eu costumo dar um exemplo, a gente, por exemplo, pode usar um drone para verificar se está tendo desmatamento em uma floresta, como eu posso usar o mesmo drone para a guerra, como está sendo utilizado. Exatamente. Então, tudo depende do uso, né? Tudo depende do uso. Então é importante frisar o seguinte, a utilização da tecnologia para a sustentabilidade depende de um tomador de decisão. Certo. Depende da intenção do ser humano que está por trás daquilo.
Então eu costumo dizer que até a cidade inteligente ela não é um milagre em si. Eu posso ter a utilização de muita tecnologia, contudo, ao mesmo tempo eu posso não ser sustentável. Assim como eu posso ter ausência total de tecnologia e ter uma cidade com qualidade de vida. Então acho que os conceitos eles se encontram, mas é importante frisar que a tecnologia ela vai gerar mais qualidade de vida se a pessoa por trás da máquina tivesse a intenção. A inteligência tem que ser nossa, a escolha tem que ser nossa, certeza. né? Mas não saia daí que a gente volta com mais sobre cidades inteligentes. Imagine você morando numa cidade onde tudo funcione. A qualidade do ar é boa, você consegue se locomover com segurança, com facilidade. Isso te parece um sonho distante? Esse é o nosso assunto de hoje. Estamos falando de cidades inteligentes, que está dentro de um dos objetivos da ONU para transformar o mundo. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui Diego Conte, que é professor da pós-graduação desse assunto, né? Cidades inteligentes, cidades sustentáveis. Tudo bom, Diego? Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo, da nossa realidade, né? São Paulo já tem alguns exemplos assim de tecnologias, enfim, de coisas que foram implementadas no sentido de torná-la mais inteligente? São Paulo é um grande exemplo. Acho que o Brasil tem outras cidades com exemplos ainda mais avançados. A gestão atual ela demonstra muito interesse em fazer avanços na área de infraestrutura e inteligência urbana. Acho que uma grande mudança que ela está prestes a acontecer, e dando um exemplo bem singelo, né? Hoje a gente tem a tarifação de transporte público, eu posso pagar com um cartão, esse cartão ele tem um chip dentro. Contudo, no avançar agora das coisas, pode ser que esse cartão ele suma, isso eu vou ter no meu próprio smartphone para fazer uma conexão para o pagamento e não só utilizar para o transporte público esse aplicativo ou esse cartão. Ele vai servir para outras coisas. Por exemplo, eu quero usar o teatro da cidade, também vai ser com o mesmo cartão ou com o mesmo aplicativo. Eu quero destravar uma bicicleta para pedalar, também vai ser com o mesmo cartão, com o mesmo aplicativo. Então, para dar maior utilidade para o que já existe. Certo. Na rede de ônibus do governo do estado, da EMTU, né, que abrange as regiões metropolitanas, a gente já tem também uma inteligência por trás disso. Existe um sistema de GPS acoplado aos ônibus, que me dá previsibilidade, eu consigo medir tempo de parada, também consigo saber o quanto tempo de deslocamento eu vou ter até o próximo ponto. No Rio de Janeiro tem outro sistema já também de previsibilidade para desastre. Então acho que existem uma série de iniciativas. A questão agora é como que a gente integra essas iniciativas e também acredito que tem que existir nesse sistema de geração e análise de dados, tem que existir um projeto mais ambicioso.
o Big Data e os sistemas de análise podem ajudar muito uma cidade como São Paulo. Por exemplo, para dar mais fluidez no trânsito. Por exemplo, para melhorar a qualidade do ar, que são temas aí relevantes quando a gente fala de qualidade de vida. É porque a gente já tem as informações, né? Você vê mesmo, a gente usa os aplicativos aí dentro do trânsito, quer dizer, as informações, elas já estão a nosso dispor, é saber como lidar com elas, né? Como transformá-las em coisas mais práticas, né? Com certeza. E acredito que ainda a grande vantagem dos sistemas de análise é começar a me ajudar no cruzamento de variáveis. Certo. Por exemplo, se a gente for solucionar o problema de moradia em uma cidade como São Paulo, isso tem muito a ver com o sistema de como que as pessoas se deslocam de um lugar ao outro. Eu, por exemplo, posso levar transporte público e dar mais conectividade a bairros distantes, melhorando a qualidade do transporte, naturalmente a taxa de tempo de deslocamento dessas pessoas, melhorando a qualidade de vida e a utilização dela na cidade. Os dados para isso já existem. Um sistema que pode me ajudar a tomar decisão com base em indicador é algo que pode revolucionar a administração pública e auxiliar os prefeitos em cidades de todo o mundo a tomarem decisão. Sem dúvida. Vamos para um outro assunto que eu acho que é super relevante e é o último, tá? Resiliência a desastres, adaptação a mudanças climáticas, o que as cidades inteligentes propõem nesse sentido? A gente tem duas frentes. Uma seria na mitigação. Então, como é que eu mitigo as questões que geram, impulsionam a mudança climática? Nisso, de novo, os sistemas de análise de dados podem me auxiliar muito para, primeiro, compreender e ter um diagnóstico profundo do que é que está gerando aquele problema. Em cima disso, o sistema mesmo me apontar quais são as possíveis soluções. E do outro lado, para os problemas que já estão colocados, a gente pode ter sistemas como o do Rio de Janeiro, e em caso na região serrana, por exemplo, de haver um deslocamento de terra, um deslizamento, o que pode gerar morte, as pessoas com base em questões climáticas, o próprio sistema dispara um torpedo para as pessoas, ela recebe no celular, por exemplo, a mensagem: saia de casa porque a sua região corre um risco de desabamento. Isso evita a perda de vida humana. Sim. Então, a cidade inteligente, a gente pode trabalhar tanto no campo da mitigação e da adaptação, quanto também evitar catástrofes e desastres. Então, cidades em todo o mundo hoje que correm risco, principalmente cidades costeiras, né, por causa da questão da mudança climática, elas podem usar a tecnologia como um grande aliado. Que bom que a tecnologia está aí justamente para isso. Com certeza. Acabou o nosso tempo, eu quero agradecer, assim, foi muito legal saber um pouquinho mais sobre isso. Mas se você quiser saber mais sobre cidades inteligentes, a gente tem todas as informações no nosso portal Socioambiental Online, tá? E a gente continua no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Mora numa cidade inteligente? Opa, cidade inteligente? Eu nem sabia que existia isso, né? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje e ele faz parte de um dos objetivos da ONU para melhorar o mundo. E por isso eu tô aqui com a minha convidada e parceira Marilena Lavorato do Instituto Mais. A gente vai bater um papo sobre cidades inteligentes, mas eu quero entender isso mais na prática, né? Como é que eu identifico? Eu moro numa cidade inteligente? Como é que eu sei se eu moro numa cidade inteligente, Marilena? Bia, obrigada pelo convite. Como o próprio nome diz, cidade inteligente, ela tem que ser inteligente. Ela tem que facilitar a tua vida. Ela tem que te proporcionar
condições favoráveis para você viver nela, né? Então, em relação à mobilidade, você não tem que ter tantos desafios, demorar tantas horas para ir de um ponto ao outro. Quando isso é feito, planejado de uma forma inteligente, você vai fazer isso de forma rápida, segura. Isso é inteligente, né? Com certeza. Quando ela te dá algumas possibilidades, né? De você também ter várias opções de transporte, você pode ir de ciclovias. As ciclovias deixam as cidades mais rápidas, com a qualidade de ar melhor. Isto é ser inteligente. E não depende do outro, né? Não depende... Óbvio que eu tenho que ter ciclovias para andar de bicicleta, mas depende de uma escolha minha. Pegar minha bicicleta e fazer com que a cidade também seja inteligente, porque eu sou inteligente. Então, uma cidade inteligente se pressupõe que ela é feita de pessoas inteligentes. Sim. E que até, de alguma maneira, interferiram para que ela chegasse lá, né? Porque a cidade inteligente, ela usa muito, sim, a tecnologia, né? A inteligência, vamos dizer assim. A inteligência chamada artificial na forma de tecnologia. Mas a tecnologia, ela tem que ser colocada em favor das pessoas e não contra, né? Então, ela precisa de um gestor, que o gestor da cidade também seja inteligente, né? Então, uma cidade com pessoas inteligentes acabam escolhendo pessoas inteligentes para fazer a gestão dessa cidade e ele então faz o bom uso da tecnologia, das políticas públicas, porque tem tantos assuntos dentro da cidade inteligente. Certo. A questão do sombreamento, por exemplo, dos planos diretores, porque quando a cidade se desenvolve, tem que ter infraestrutura junto, tem que ter áreas verdes juntos, né? Ela tem que ser inclusiva também, né? A calçada, que é uma coisa tão básica da nossa vida, Bia. A calçada, para você incluir as pessoas com mobilidade reduzida, não pode ter buraco, tem que ter algum tipo de rampa, senão essas pessoas não podem ser incluídas na sociedade. Uma cidade inteligente, ela tem que pensar em toda a diversidade que a gente tem, né? Todos os tipos de necessidades das pessoas que moram nessa cidade. Resumindo, é isso. Então, uma cidade inteligente. Agora, o que é que eu posso fazer para ajudar a ter uma cidade inteligente? Quer dizer, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade como cidadão para que eu tenha uma cidade inteligente? Olha, essa pergunta é muito importante, porque de alguma maneira, quem mora na cidade, é ela que tem que escolher, falar das suas necessidades, dialogar com o poder público, né? E exigir do poder público determinadas soluções, né? E depois, quando isso acontece, ela tem que se apoderar disso, né? Então você vê muitos parques que são construídos, depois são abandonados, muitos serviços. Pelo contrário, a cidade inteligente tem que ter um morador inteligente que faça uso de todos os equipamentos públicos que estão ali colocados e que foram, de alguma maneira, feitos para beneficiá-los. Faça uso com respeito, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê na prática são as pessoas depredando os espaços públicos como se o espaço público fosse de outra pessoa, do governo, não fosse minha, né? Não fosse meu, não fosse algo que eu preciso realmente utilizar, né, com todo o respeito. Olha para você ver como as questões do plano da ONU, que fala dos ODS, conversam. As cidades e comunidades sustentáveis, do qual a cidade inteligente é uma grande colaboradora, é o ODS número 11. Mas você acabou de citar uma coisa que tem que ver com a educação, com a consciência das pessoas, que é o outro ODS, um outro objetivo da ONU também. Então, resumidamente, cidades inteligentes significa ser geridos, gestados, né? E também ser beneficiados, ser usufruídos por pessoas inteligentes, que usam a inteligência a seu favor, seja no aspecto da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, da segurança, utilizando para isso muita tecnologia e também muitas atitudes e escolhas. Novamente, a gente só vai conseguir ter uma cidade inteligente, com pessoas inteligentes, se a gente tiver a educação para isso, né? Ou seja, não só a educação no sentido respeito, mas a educação no sentido consciência, né? Que também é uma demonstração de inteligência das pessoas, da humanidade, né? Gente, esse assunto é maravilhoso, tem muito mais para ser falado. Então, se você gostou, quer saber mais, a gente tem todas as informações no portal Socioambiental Online sobre esse assunto, cidades inteligentes, e também sobre todos os outros assuntos da sustentabilidade. Um beijo, tchau, tchau!